E aí pessoal, tudo jóia? Eu vou me apresentar porque vocês viram apenas um vídeo que eu postei, né? Que eu tava cantando uma música de a trilha sonora de um anime. Mas agora eu acho que eu vou tentar ser um pouco mais sério. Assim, esse canal que eu criei não tem pretensão de ser um dos mais acessados, muito menos ser um dos top 5, muito menos eu tenho a pretensão de ser a referência, porque eu estou sempre descobrindo coisa nova sobre o que eu estou estudando. E então assim, eu pretendo dar uma contribuição para a formação para aqueles que estão iniciando uma carreira acadêmica na área de letras. Mas esse primeiro vídeo ele vai ser mais voltado, assim, mais uma trajetória histórica, né, uma trajetória minha, e depois eu vou falar do ponto exato que é a tradução de uma cena de Romeu e Julieta, que me deu vontade de traduzir. Vamos lá então por partes. Bom, eu me chamo Thiago, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fiz graduação em Letras, Português e Inglês, na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Fiz uma especialização em Tradução de Inglês pela Universidade Gama Filho, em Curitiba, porque o curso estava sendo ofertado na época lá, daí eu aproveitei e fui fazer. Fiz mestrado em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente eu estou cursando doutorado em Letras na Universidade Federal de Uberlândia. Essa é a minha trajetória. Então, eu sou professor de língua inglesa, sou tradutor, mas eu sou mais um tradutor freelancer, não sou tradutor vinculado à editora, não sou tradutor teatral, não sou tradutor literário, né? E faço trabalhos de revisão de trabalhos acadêmicos também. Então, tenho uma experiência, né, já de trabalhar com língua inglesa, de dar aulas de língua inglesa. Tenho alguns trabalhos em que eles estão voltados mais pela questão da teoria da tradução, que é uma coisa que me dá gosto de estudar, embora assim eu nunca vou entender todas as traduções, então eu vou lendo algumas assim aos poucos para poder me inteirar do assunto. Porque a gente sabe que quando você vai estudar teoria de tradução, você estuda teorias que a gente considera clássicas, né? Teorias, vamos assim dizer, as teorias que são as clássicas mesmo, não teria como dizer outro termo, as clássicas, né? Então, essenciais, as teorias que são mais essenciais. Só que quando eu fui fazer o meu mestrado, eu trabalhei numa vertente que é pouco estudada, que é a tradução de humor. No meu mestrado, eu trabalhei com a tradução de humor, mais precisamente de Hamlet, né? Eu fiz, na verdade, um trabalho comparativo de duas traduções brasileiras em relação ao texto original, e peguei como enfoque, né, como cena para analisar a cena do coveiro do Hamlet, que é o ato 5, cena 1, né, que é o último momento em que a gente vai ter momentos de comicidade nessa peça. E agora eu vou falar então as traduções que eu estudei no meu mestrado foram de Milor Fernandes e Carlos Alberto Nunes. São traduções que vocês conseguem ter acesso, porque são traduções que estão em edições de bolso, então elas têm um preço mais acessível. E se eu fosse decidir, por opção minha, qual dessas duas conseguiu trazer a comicidade do coveiro, foi a do Milor Fernandes. Porque o Milor Fernandes, ele é um cara que já é reconhecido muito pelo seu viés humorístico, né, um humor muito ácido, né, então assim, ele é um cara que não tem muitas papas na língua, né, não perdoa ninguém, e ele está sempre fazendo muitas piadas, né, então ele coloca sempre um trocadilho ali, né, que é meio
muito sutil, mas assim, ninguém consegue captar assim logo de início, né? Eu mesmo tive essa dificuldade, né, de poder compreender melhor o Milor. E aí quando eu li essa tradução dele de Hamlet, não só as cenas, a peça como um todo, mas precisamente essa cena do coveiro, eu realmente pude compreender melhor, né, essa figura que é o coveiro, que na tradição inglesa a gente chama de clown, né, que seria o equivalente a um bobo da corte. Em alguns trabalhos a gente costuma falar muito de palhaço teatral, só que por preferência minha eu não gosto de utilizar o termo palhaço porque me remete ao universo do circo. Só que claro, a gente entende que o palhaço do circo ele tem uma performance diferente, né? Não é uma peça por completa, não é uma peça completa e também não é. Então assim, o palhaço do circo ele está sempre fazendo números, né? Está sempre inovando nos números, ao contrário do palhaço teatral, que ele tem sempre uma peça, tem sempre um motivo, algum tema para poder fazer, então, né? Uma coisa escrachada, né? Para despertar a gargalhada no espectador. E no tempo do Shakespeare, haviam muitos atores comediantes que interpretavam esses personagens, né, que eram os clowns, e que tiveram uma carreira bem consagrada. Um deles é o William Kemp, que fazia parte, né, da equipe da companhia do Shakespeare, e que era muito reconhecido por fazer personagens cômicas, né? O coveiro mesmo é um dos personagens em que ele interpreta. Mas vamos voltar atualmente aqui. A tradução que eu quis fazer não é de Hamlet, porque ela é uma peça muito pesada, tem um caráter assim muito filosófico. Eu teria que entender muita coisa de filosofia, talvez nem tanto, mas é uma peça muito pesada que me demandaria muito tempo, teria que estudar mais traduções, não me basear só nas duas que eu utilizei para o mestrado. E aí, claro, consultar edições anotadas, edições comentadas, para poder compreender melhor, né, o andamento daquela cena, né, o desenvolvimento. Vamos falar agora, então, do meu propósito aqui. Mais ou menos no mês passado, não, mais precisamente no mês de julho, eu estava desenvolvendo um artigo sozinho, em que eu estava comparando duas traduções de Romeu e Julieta, mais precisamente no ato 1, cena 3, que é justamente o momento em que a senhora Capuleto e a ama tentam convencer a Julieta de que o Paris é um ótimo pretendente e que é um bom partido. Esse trabalho já vai ser publicado até o fim do ano, né? Eu fiz em parceria com uma amiga minha do Paraná. O trabalho já foi aceito, a gente fez as modificações e estamos aguardando então a publicação dele. E depois que a gente fez esse cotejo, né, de duas traduções, né, da cena da ama, né, da senhora Capuleto, eu me deparei com a cena do Pedro, que é um dos criados dos Capuletos. Essa cena dele está no ato 4, cena 5. É uma cena que a gente categorizaria como um interlúdio, e também alívio cômico também, por conta que naquele momento a Julieta estava aparentemente morta por conta da poção que ela tomou do Frei Lourenço, né, para justamente ela não firmar uma união com o Paris, porque ela e o Romeu combinaram de fugir, né, então, só que o Romeu estava exilado porque ele assassinou o Teobaldo, que é primo da Julieta, porém o Romeu assassinou Teobaldo porque ele tinha assassinado o Mercúcio, que é um dos melhores amigos do Romeu. Então, assim, tem essa sequência, né, de eventos trágicos, né, a morte do Mercúcio, a morte do Teobaldo, o exílio e agora a aparente morte da Julieta. Então, assim, quando você começa a ler a peça, né, não pensando tanto na representação, a gente fica angustiado, fica agoniado, quer ter logo
uma pausa ou quer que termine logo, e às vezes assim a gente não aguenta, quer respirar, quer compreender, quer tipo fica agoniado, né, de ver tanta coisa ruim acontecendo uma atrás da outra e não tem nada assim para poder dar uma quebra, né, para dar uma cisura nisso. E aí vem essa cena do Pedro, que é justamente o alívio cômico. Por que alívio cômico? Porque é justamente esse momento que o Pedro vai entreter a plateia, né, para depois o espectador, né, o leitor, se preparar para a cena principal, que é o ápice, né, que é justamente o suicídio de Romeu e Julieta. E como que surgiu essa ideia de traduzir essa cena do Pedro? Quer dizer, eu não falo que ela é cena, ela é fragmento, mas volta e meia eu vou falar cena, mas entendo que ele é fragmento porque ele é parte dessa cena que é o ato 4, cena 5. Então ele é justamente o desfecho dessa cena. Como que surgiu então essa ideia de traduzir a cena do Pedro? Bom, como eu falei para vocês, eu estava começando a traduzir eu fiz um artigo em parceria com uma amiga do Paraná, em que a gente comparou as duas traduções da cena da ama. Aí, lendo Romeu e Julieta de novo, porque Romeu e Julieta é meu tema de doutorado, não especifica não precisamente a teoria de tradução, mas tem um pouco a ver com isso, e eu me deparei com essa cena do Pedro. Aí eu li a tradução da Bárbara Eleodora e a tradução da Beatriz Viegas Faria, que são as duas traduções que eu e a Camila, que é a minha amiga do Paraná, que a gente cotejou em relação ao texto original. E aí me veio essa ideia de querer ver mais traduções de como que foi traduzida essa ideia esse trocadilho, esse momento cômico, né, do Pedro, né, porque é um momento em que ele está brigando com os músicos. Por que ele está brigando? Como a Julieta estava aparentemente morta, os festejos, né, para celebrar a união dela com o Paris foram cancelados e os músicos foram dispensados. E é justamente nesse momento que os músicos estão indo embora que o Pedro aparece e pede para eles tocarem uma música alegre, porque ele está muito triste. Só que os músicos vão falar que não, porque, né, a situação não estava propícia, né, para tocar uma música alegre. E aí o Pedro fica muito puto, né, porque como assim vocês não vão tocar uma música alegre, tipo, vão me deixar triste mesmo, deixar melancólico. E aí nesse momento começa então uma série de ofensas entre ele e o primeiro músico, por meio dos disparates, que é esse momento que eu chamo de disparate, porque é um toma lá da cá, né? Então é um vai e volta, é um jogo ofensivo, porém muito inteligente entre o Pedro e o músico, abusando, né, dos trocadilhos do universo musical. Então tem toda a questão, não só o nome das notas, mas também a questão dos instrumentos, tanto é que os músicos têm nomes de instrumentos, sendo que na verdade só um deles está mais ligado à questão do canto, então, que é a questão da técnica vocal, e os outros dois são mais instrumentos, né? E eu quis ver então como outras traduções conseguiram transpor esse humor que está dentro do texto do Pedro. E aí eu consultei então uma tradução que eu tinha comprado, que é do José Botelho. Aí então eu já tinha 3 traduções. Então eu tinha da Bárbara Eleodora, Beatriz Viegas Faria e José Botelho. Só que aí depois, né, eu levei essa proposta então para um professor daqui da UFO, e ele gostou da ideia. Aí ele falou o seguinte: olha, eu tenho mais 2 traduções, não, na verdade eu tenho mais uma, então já seriam 4, que a gente pode tentar cotejar, só que eu acho que a gente poderia ampliar esse corpus. E eu pensei, nossa, se 2 traduções já deram trabalho, imagina 4. Daí falei, então vamos pegar mais uma, né? E fechamos então 5 traduções. Só que no fim das contas a gente aumentou para 6,
Então, são 6 traduções que a gente cotejou, né, comparou em relação ao texto original, da cena do Pedro. E assim, eu já tinha montado todo o esqueleto do texto, eu já tinha desenvolvido muita coisa, eu aproveitei muita coisa também do material do artigo que eu produzi com a Camila, né, para justamente não ter que fazer tudo do zero. Então, fiz muitas modificações, partindo de outras vertentes teóricas, e levei para o professor. Aí ele sugeriu o seguinte: olha, tá legal a ideia, né? Você já mostrou mais ou menos o cerne, né? O seu ponto de partida aqui. E aí eu vou te dar um desafio. Por que você não tenta traduzir essa cena? No início, eu pensei comigo. E depois eu falei para ele. Falei, olha, traduzir Shakespeare não é fácil, porque eu teria que entender o universo do teatro, entender então essa questão da comédia, né, desse trocadilho, desse recurso cômico, porque eu tenho que imaginar que é uma tradução que eu tenho que levar para o palco. Uma coisa é eu traduzir um texto e ele ficar na página, que é só para leitura. Outra coisa é você levar essa tradução, né, esse texto para o palco, porque ele vai ter uma significação melhor por conta do ator, né, que tem todo um aparato, né, a questão da indumentária, né, do vestuário, a dicção, né, a própria significação do corpo, dependendo do tipo de personagem que a gente vai levar para o palco. E aí, claro, tem também todos os outros elementos do teatro, né, que seriam o cenário, trilha sonora, iluminação, né, que vão potencializar então esse texto escrito e ressignificá-lo na vertente dramatúrgica, né, na vertente mais cênica do negócio. E eu falei assim, não vou traduzir porque eu não manjo muito de tradução de teatro, ainda mais traduzir o Shakespeare, porque eu me considero um estudioso de tradução, ou seja, eu estudo traduções publicadas, faço uma análise comparativa, né, faço uma crítica, mas também nunca tinha me passado pela cabeça de tentar traduzir esse texto, seja do Shakespeare, seja de qualquer outro autor de língua inglesa. E ficou por isso mesmo. Eu falei, não, vou deixar passar, vou ficar focando na escrita da tese, né, escrever esse artigo e publicar, né, porque a gente já tinha decidido que iria publicar esse artigo. Tá, aí quando foi mais ou menos uns 15 dias, me deu vontade, eu olhei aquela cena de novo, né, já tinha mandado o artigo completo para esse professor, e ele falou o seguinte, olha, eu vou ler e depois eu te dou um retorno. Aí depois que eu li essas traduções, porque dependendo do formato do livro, né, se ele está em formato de bolso, se está num livro grande, livro médio, dependendo da cena, ela pode ter uma página e meia, né, 2 páginas, 3, dependendo. E então praticamente eu tive que ler mais ou menos 20 páginas, né, por conta que são 6 traduções, né, tendo essa divisão, né, de página, de 1 até 3 ou 4, só dessa cena do Pedro. E aí eu procurei outras edições anotadas, né, de Romeu e Julieta, fora uma que eu tenho, que é da Universidade de Yale, de 2004. E aí eu fui procurar mais edições para depois, né, fazer as minhas notas e também pensar como que eu traduziria esse texto. Porque, querendo ou não, ele é um texto cômico, dramático, né, porque ele está voltado para o universo da dramaturgia, musical, porque tem uma letra de música, né, que o Pedro cita, só que, né, eu não tive acesso à partitura dessa música, eu só achei letra, então assim, não ajudaria muita coisa, teria que pensar então, vendo se uma hora eu conseguir achar a partitura, sentar com alguém da música e ver como é que essa música seria cantada, né, pensando, né, do tipo de tom, né, que o Pedro trabalha, porque ele é muito debochado, então, como eu falei, é um toma lá da cá, e como que trazeria essa música então, né, mas aí eu optei por não mexer então
na questão musical dessa letra, então traduzi como uma letra normal. Pensei mais pela vertente do texto, não tanto pela parte mais musical. Até aí tudo bem. Aí eu fiz as anotações, né, fiz as minhas notas, né, fiz comentário eu não tinha feito, fui fazer depois. Mandei para uma revista, aí questão de mais ou menos uns 10, 12 dias, eu recebi o parecer da revista. A tradução foi aceita, né, com ressalva de modificações, e dentre os comentários, né, de um dos pareceristas estava o seguinte: olha, a tradução tá boa, né, está muito bem feita, né, conseguiu produzir um texto competente, e agora eu quero que você justifique por que você quis traduzir essa cena e não olhar esse fragmento e não a cena completa. Aí, nos meus 2 vídeos do Facebook, eu falei o seguinte: olha, eu traduzi primeiramente porque eu quis. Só que, claro, a gente que vai se lançar no mercado de tradução, a gente não pode falar isso. A gente tem que falar que tem todo um propósito, né, para poder traduzir esse trecho. Aí eu fiz um texto, né, justificando por que eu quis traduzir, né, essa cena do Pedro. E aí eu falei que eu queria resgatar essa questão da oralidade, porque eu não tenho que levar em consideração apenas a performance no palco, mas sim a questão da oralidade, porque é a voz do ator que vai significar aquele texto. E praticamente a ideia foi essa. Aí eu tive que achar trabalhos que tratassem de oralidade no teatro, fazer uma relação com Shakespeare, para depois falar assim: ó, minha tradução tá assim. Será que vai funcionar para um palco? Não sei. E agora eu conversei, né, com uma amiga minha que trabalha com teatro, né, mas é um teatro amador, ela não é uma artista profissional, mas ela já tem uma boa vivência. Mandei a minha tradução e uma das traduções que eu cotejei, falei para ela: olha, compara aí a tradução da Bárbara Heliodora, que é uma grande especialista do Shakespeare, com a minha. O que você acha? Você acha que eu consegui trazer a linguagem humorística do Pedro? O que você achou? Ela gostou, disse que tá muito bem visível, tanto é que assim, a minha tradução ficou uma coisa sutil, né? Tá engraçado, mas também tem aquela coisa sutil, né? Que tem que ser uma coisa bem inteligente. E tem que fazer todo um trabalho, né, com atores e tal, para poder levar para o palco. E ela falou que dá um texto encenável, do jeito que tá, pode traduzir para o palco sem fazer alguma alteração. Quando ela falou aquilo, meu olho, lágrimas de felicidade, veio um sorriso atrás da orelha. E aí eu pedi mais informações, mais coisas técnicas, porque ela manja melhor do que eu. E aí ela falou assim: não, eu já vi, eu imaginei o Pedro, eu imaginei os músicos, né, e tá ótimo, tá inteligente, tá sutil, tá engraçado, né, a questão da oralidade tá bem clara e você realmente conseguiu atingir um propósito. Então aquilo pra mim me deixou muito satisfeito, eu tô satisfeito até hoje. E depois eu mandei para ela então a minha tradução que eu fiz, né, da cena da Ama e da Senhora Capuleto, que é justamente aquele trabalho que eu fiz com a Camila, né, que a gente vai receber a publicação agora em dezembro. E aí veio essa ideia de então tentar traduzir então a linguagem da Ama, porque a Ama também, ela é um clown, né, é uma personagem cômica que ela está sempre falando coisas obscenas, né? Então tem toda uma ambiguidade, né? Uma ironia, né? Ela está sempre pensando tudo na linguagem corporal, nada para ela é espiritual, é tudo corporal. E aí eu pensei: não, eu vou tentar traduzir essa cena da Ama. Foi depois que eu tinha feito a tradução do texto do Pedro. Traduzi, fiz notas também, ainda não fiz o texto de justificativa, né? E eu mandei para uma outra revista, estou esperando o parecer. Mandei para essa minha amiga do teatro, eu falei para ela: lê de novo. Tá aqui a tradução da Bárbara Heliodora e a minha. O que você acha? Tá legal, tá engraçado, dá para ver, né, esse humor, né, da Ama, esse humor bem obsceno, bem sexual, bem carnal. Mas também dá pra ver que tem um pouquinho de poeticidade, né, em algumas falas, mas assim, nada que comprometa a ideia de trazer
a coisa engraçada. Daí ela até sugeriu, olha, tem uma atriz que seria perfeita para o papel, né? Porque ela é da comédia, então ela potencializaria muito, né, o seu texto. E eu falei, continua mais, que eu tô encantado, eu quero saber muita coisa técnica. E aí ela foi me dando altos feedback e agora eu coloquei como meu propósito, depois que eu terminar meu doutorado, né, conseguir ter uma brecha, eu vou traduzir Romeu e Julieta, a peça inteira. Então, gente, eu espero que eu tenha pelo menos atiçado a vontade de vocês conhecerem mais de Romeu e Julieta, mais um pouco desses personagens engraçados. E é isso, então eu fico por aqui, gostei muito e eu espero que a gente possa trocar futuras figurinhas. Valeu!